Olá, meu nome é Gisele Tafner, eu sou aluna do curso de Bacharel em Teologia da Unicesumar e esse é o meu vídeo para o mapa da matéria da disciplina Aconselhamento Cristão. Então eu quero falar para vocês sobre o que eu entendi, resumidamente, óbvio, dessa matéria tão preciosa. Os seres humanos, em sua natureza biológica, eles possuem sentimentos e emoções. E nós precisamos, como ser humano que tem sentimentos e emoções, conhecer e compreender sobre isso, para que nós possamos, através do conhecimento e do entendimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, identificar e poder gerenciar cada uma delas. Não todas, mas pelo menos na sua maioria. Então, com a queda de Adão, nós vemos que desde Gênesis parte toda a problemática da nossa sociedade, tanto no meio cristão quanto na sociedade em geral. Por quê? Porque com a queda de Adão, o homem se desconectou de Deus, se desconectou da natureza, se desconectou de tudo aquilo que o trazia tranquilidade em todas as áreas do seu ser, tanto como a área psicológica, como na parte física, em todas as partes, o homem se desconectou de Deus, da natureza e de si mesmo. Então ficou um vazio. Nós vemos isso em Gênesis quanto ao homem e vemos em Gênesis também no tocante à família. Nós vemos que a família de Gênesis, a família de Adão, Caim e Abel, nos mostra como foi que os problemas da família aconteceu. Então, toda a expectativa estava em Caim. Caim era o filho esperado, era o filho desejado, o filho adquirido por ser primogênito. Ele tinha toda essa honra do filho, todo esse carinho do filho primogênito. E Abel não, Abel é o filho que veio depois, é o filho que foi trabalhar no campo, é o filho que ficou distante. E Caim estava acostumado com o prestígio, com o privilégio de ser o primogênito. Então, quando Deus pede um sacrifício, ele não se preocupa em fazer muita coisa, porque como um filho primogênito, ele achou que qualquer coisa que ele apresentasse estava bom, porque ele já era o primogênito. E o que acontece é que Deus percebe, Deus conhece o coração e a oferta não é aceita, e nós sabemos o que acontece, e Abel, na sua simplicidade, na sua singeleza, na verdade do seu coração, ele entrega o melhor, né? Deus recebe Abel e a sua oferta. E o que acontece depois? As emoções de Caim foram afetadas, o ego, o orgulho, gerou revolta, gerou raiz de amargura e fez com que ele cometesse o primeiro crime. Então, a primeira família da Bíblia, já falando aí do pai e da mãe, que já tinham passado pelo processo da queda, agora nós vemos os filhos passando por um problema como esse, né? O primeiro assassinato da Bíblia ocorre nessa família. Então, nós já vimos aí a primeira família deturpada, atacada, assolada por essa realidade triste que nós vemos ali em Gênesis na vida de Abel e Caim. No Brasil, na sociedade brasileira, não só na sociedade como um todo, mas também na igreja, no geral, o Brasil, o salário mínimo do Brasil é um salário que não paga, não cobre as despesas de uma casa na sua totalidade. Então, é sempre necessário que o homem trabalhe muito, que ele tenha uma carga horária muito extensa, que ele se dedique muito. Então, ele trabalha muito, ele estuda muito, ele tenta se profissionalizar. Então, não só o homem, mas também a mulher, e a mulher acaba trabalhando até mais, porque além de trabalhar para compor a renda, completar a renda da família, ela ainda tem os afazeres da casa, os filhos, a escola, o dever de casa dos filhos. Então veja, o marido se esforçando por um lado, a mulher se esforçando de outro, esses filhos vão ficando sem o pai e a mãe da maneira que poderiam ter, da melhor forma, sem ter essa ausência. Isso vai acontecendo que essa família vai adoecendo, como a sociedade acaba de uma forma geral ficando doente. Por quê?
porque as pessoas vão trabalhando demais, se preocupando demais, se dedicando demais com o trabalho, com as preocupações dessa vida e elas adoecem. Então vem depressão, vem crise de ansiedade, vem transtornos e mais transtornos, síndrome de burnout e etc, as doenças psicossomáticas. Então a preocupação e o estresse vai gerando uma sociedade doente. Então veja, o homem, desde o embrião, ele já sofre alterações neurais. Uma mãe que trabalha muito, que corre muito, que faz tudo muito para cuidar já de uma família e de um filho que já tem, ela transmite para esse filho alterações neurais, todo esse nervoso dela, toda essa preocupação dela, um embrião já recebe tudo isso. Então, a sociedade acaba recebendo uma mensagem que não é a ideal para ela. Então, vai acarretando no quê? As pessoas vão nascendo, crescendo e se tornando pessoas doentes emocionais, pessoas que precisam ser cuidadas, pessoas que precisam ser aconselhadas, seja na igreja, seja por um psicólogo, seja por um terapeuta. As pessoas precisam de aconselhamento. No caso do cristão, de preferência, um aconselhamento cristão e psicológico. Nós vivemos uma época onde falar de psicologia em algumas igrejas era um terror, era uma coisa até difícil, porque as pessoas acreditavam que era somente um aconselhamento pastoral que era o certo, somente eu falar sobre a Bíblia ou eu orar por uma pessoa. Isso é de suma importância. Ter um bom pastor como conselheiro, como amigo, alguém que te acompanha, te aconselhar com base na palavra, não te dar respostas, mas te aconselhar com base na palavra. Mas nós não podemos abrir mão de um acompanhamento psicológico também, os psicólogos, até psiquiatras, pessoas capacitadas através da medicina na área emocional e sentimental para ajudar pessoas e famílias. Nós precisamos, como cristãos, ter uma mente aberta quanto a isso. As pessoas precisam de ajuda. Então, quando o aconselhamento também, no caso da igreja, não precisa ser somente por um pastor, não precisa ser somente por um líder. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus e que conhece sobre aconselhamento, que está preparada e apta para aconselhar, ela não precisa ter um título pastoral ou um ofício pastoral, ela pode aconselhar sim. E no caso de um não cristão, é importante lembrar que no caso do não cristão, precisamos trazer essa pessoa para Jesus. Precisamos fazer com que ela acabe em Cristo, que ela se recomece em Cristo. Conduzir o não cristão ao cristianismo, ao Senhor. Nós precisamos também, como conselheiros, unir a palavra de Deus com a ciência, né? Como eu acabei de falar, não desconsiderar a ciência. E também não ir para um outro extremo, como cristãos que somos, a ciência é muito importante, mas o justo viverá pela fé. Então as duas coisas precisam estar realmente combinadas, estar em harmonia, estar homogênea. Então eu acredito que uma pessoa que vá aconselhar alguém, um conselheiro, ele precisa realmente ter um coração que olha, que se identifica com o problema da outra pessoa, ouvi-la e com base na palavra e na psicologia, nos estudos, realizar um bom aconselhamento e ser uma bênção para a sociedade e para a igreja local. É isso, gente. Obrigada, espero ter sido clara e objetiva nesse vídeo.